Olá, gente. Boa tarde. Hoje eu vim aqui contar uma história de uma criança que perdeu seu irmão mais velho com apenas 5 anos de idade. Ela tinha 5 anos e ele tinha 10 anos. E ela tinha mais uma irmã, que era mais velha do que ela. E ela amava muito esse irmão. Ela era muito apegada a ele. Ele era muito carinhoso com a sua irmã mais nova. Então, ele saiu para ir para uma chácara com alguns irmãos da igreja. Só que antes de chegar nessa chácara tinha que atravessar o rio. E assim foi que aconteceu. Atravessaram o rio. Só que quando foi na hora de voltar, ele não quis voltar com os irmãos. Ele disse que iria atravessar o rio nadando. Só que ele não sabia atravessar o rio nadando. Ele não sabia nadar. Mas ele foi para a beira do rio e assim ele morreu. E encontraram ele agarrado num espinhel. E quando chegou a notícia para a mãe dessa criança de apenas 10 anos de idade, que só tirava nota boa, era muito querido pelos professores, os alunos, a mãe dele gritava desesperadamente, pedia e dizia que queria seu filho vivo. Eu não quero meu filho morto, eu quero meu filho vivo. E aquela criança, que era uma criança muito alegre, muito mimada pelo pai, pela mãe e pelo irmão, sentiu pela primeira vez uma tristeza em seu coração. Mas, como é de comum a pessoa que perde um ente querido, passa uns meses, 1 ano e 2 anos sentindo tristeza, sentindo a falta daquela pessoa, para todo mundo isso era comum. Só que para aquela criança não se tornou comum, porque depois dos 2 anos ela continuava sentindo a mesma dor. Ela não tinha alegria. Ela só tinha tristeza, ela só tinha vontade de tirar sua própria vida, porque ela tinha uma dor dentro do seu coração, ou na alma, eu não sei, mas que ela sentia uma dor diferente. Só que ela guardava para si, ela não contava para ninguém, ela só guardava dentro de si uma dor terrível. E ela foi crescendo, continuando carregando essa dor. Uma dor que ela não sabia o porquê. Um vazio tão grande. E ela já havia aceitado Jesus com 5 anos de idade. Mas ali o tempo foi passando e a dor foi aumentando. Ela sentia muito sono. Ela sentia muita fome. E ela sentia um vazio dentro de si. Só que ela ia contar para quem? Mas chegou um ponto que ela se achou tão triste, tão fragilizada, sem saber o que fazer, ela correu para os médicos. Só que quando ela chegava nos médicos, eles diziam que
era normal sentir tristeza. E muitas vezes perguntava se não estava grávida. E eles foram omíscio demais com aquela criança. E depois adolescente, e depois já jovem. E ela tinha se afastado da igreja, voltou para a igreja novamente, porque ela achava que aquele vazio que ela sentia depois que ela voltasse ia terminar, mas não, continuava do mesmo jeito. Ela passava noites e noites acordada, sem dormir, chorando, com a faca do lado e querendo se matar. Mas ela dizia para ela mesma que ela era uma covarde, porque nem coragem de se matar ela tinha. Ela planejava se matar, mas não conseguia. E ela tinha assim, tipo uma inveja das pessoas que se matavam. Porque ela dizia, aquele fulano ali foi muito corajoso, se matou-se. E ela dizia, e eu não me matei, por quê? E o tempo foi passando, foi passando. Essa jovem veio a se casar e com o tempo começou a ter os filhos. E todos os filhos que ela tinha, ela ouvia uma voz dizendo, mata teus filhos, mata, mata, mata. E essa voz era uma voz muito forte. Mas aquela jovem senhora não podia dizer para os irmãos da igreja, porque os irmãos iam dizer que ela estava endemoniada, que ela precisava ser liberta, que ela estava endemoniada. Então ela não dizia para ninguém, ela só chorava, chorava e chorava. Um peso muito grande no coração. E o tempo foi passando, daí o esposo dessa jovem começou a espancá-la do nada. Por quê? Porque achava que ela estava traindo ele. Na mente dele, aquela jovem senhora estava traindo ele com outro homem. E passava muitas noites com a faca no pescoço, ele com a faca no pescoço dela e dizia, diz quem era aquele homem que você estava. Fala, porque eu vou te matar. E aquela jovem dizia, a jovem senhora dizia, eu vou dizer o quê? Por quê? Eu nunca te traí. Nós noivamos, nós casamos, nós subimos no altar. Então, eu não tenho razão para fazer isso. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, e aquela jovem começou a sentir pânico, medo. E uma vez ela estava na sala de aula quando, de repente, ela sentia um cansaço, né, no seu peito, sem fôlego, e ela foi até o médico no hospital e falou para o médico. E ele falou para aquela jovem senhora, você está com depressão. E ela disse o que é depressão. E aí ele foi explicar o que era depressão e síndrome do pânico. E aquela jovem senhora, ela tinha vontade de se matar sempre, ela tinha vontade disso. E depois daí ela começou a sentir muito medo. Medo de tudo, medo de tomar água, porque ela ia morrer se tomasse água. Medo de atravessar a rua, porque o carro ia passar por cima. Mas também tinha vezes que ela dizia, vinha na mente dela, se joga debaixo desse carro, que tudo vai ser melhor para você. Você vai ficar bem se você se jogar debaixo desse carro. Porque assim você vai mudar de vida. Então é isso.
ela teve que ser forte. Porque na verdade quem fez ela forte foi Deus. Porque se não fosse Deus, ela teria cometido, né, o suicídio. E se você perguntar para mim, você sabe quem é essa mulher? Eu vou dizer para você que sei. Você sabe quantos anos ela tem? Eu vou dizer para você que sei. E o que mais fez ela sofrer foi que ela teve que criar os seus filhos sozinha. E ela venceu. Mas você quer me perguntar se ela ficou boa? Não. Mas ela vence todos os dias. Todo dia ela vence um leão. Todos os dias. E que se você estiver passando por esses momentos, se você se identificar com essa jovem, faça isso, busque a Deus, porque ela sempre buscou a Deus e Deus foi o seu único socorro. Amém? Que você possa ser abençoado também, em nome de Jesus. E se você estiver passando por isso, se apegue mais com Deus. Se agarre com Deus. Se apegue com o Senhor Jesus Cristo. Se apegue com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Ele vai te dar vitória. Assim como deu vitória àquela criança, aquela adolescente, aquela jovem senhora, vai lhe dar também. Amém?